Aleluia, glória a Deus. Nós estamos tendo o privilégio de fazer a exposição dos Salmos aqui na nossa igreja e é basicamente o que nós acabamos de ver nesse vídeo. São palavras escritas há tantos anos atrás, onde Deus tem falado profundamente no nosso coração hoje. Especificamente, nós vamos meditar no Salmo 133. Então, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, ligar a sua Bíblia e acompanhar o texto de maneira fiel sobre o que Deus tem para falar ao nosso coração nessa noite. É uma alegria, irmãos, poder meditar sobre os Salmos, porque os Salmos, como o Salmo 1, ele diz que bem-aventurado é quem não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu deleite está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Em seguida, nós ministramos aqui na nossa igreja o Salmo 126, que hoje nós estamos como quem sonha. As bênçãos do Senhor correram e correm atrás de nós, estamos vivendo isso. E no último domingo, Deus nos deu o privilégio de meditarmos acerca do Salmo 23, o texto mais conhecido da Bíblia Sagrada. O Senhor é o meu pastor, nada me falta, deitar-me faz em verdes pastos. Então, porque o Senhor é o nosso pastor, nada nos falta, é o suficiente para nós estarmos reunidos aqui, a cada domingo, louvando e bendizendo o nome do Senhor Jesus. E ao olhar para o Salmo 133, o salmista trata acerca de comunhão, união, relacionamento. E falar sobre isso para imigrantes é um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade muito grande também. Porque nós aqui imigrantes, todos nós, ou a maioria de nós que estamos aqui, estamos longe dos nossos familiares. Eu não vejo, a minha mãe tem 4 anos que eu não dou um abraço nela. E eu tenho a certeza que tem algum irmão que está aqui há mais tempo ainda sem poder desfrutar do mesmo tempo de comunhão com seus familiares. E isso daí acontece para todos nós que somos imigrantes. Não é um privilégio exclusivo meu e nem seu. Mas ao mesmo tempo também nos faz refletir do privilégio que é estarmos em união. Do privilégio que é estarmos em comunhão. Você quer ver só uma coisa? Dificilmente alguém que mora com o pai ou com a mãe fala assim, nossa, que saudade que eu estou da comida da minha mãe. Não, normalmente essa frase nós sentimos das pessoas que já não comem a comida da mãe há muito tempo, que já não desfrutam de um período de comunhão há muito tempo. E eu, enquanto meditava no Salmo 133, Deus foi trazendo à minha memória várias questões acerca da união, da comunhão, que nós precisamos aproveitar nos dias de hoje, saber desfrutar no presente aquilo que Deus tem feito para não lamentarmos no futuro por não termos desfrutado. Então o salmista, de maneira muito sábia, instruído, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve para nós um salmo que tem apenas 3 versículos, mas que são 3 versículos profundos e que são mais cortantes do que uma espada de 2 gumes, que penetra, capaz de dividir entre a alma e o espírito, transformando quem somos, transformando a nossa vida, transformando o nosso caráter, transformando as nossas atitudes, transformando quem de fato nós somos. Então, nesse momento, eu quero encorajar você que abriu a sua Bíblia ou ligou a sua Bíblia para acompanhar o que o salmista diz aqui no Salmo 133. A palavra dele nos diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes, é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali, naquele local, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para todo o sempre. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos por gentileza. Querido Deus, maravilhoso Pai, em reverência à Tua palavra, nós fechamos os nossos olhos, nós inclinamos a nossa cabeça, mas abrimos os nossos ouvidos e também o nosso coração, para receber a Tua palavra que é capaz de transformar. A Tua palavra não são apenas frases vazias, mas ela carrega o poder que há no Espírito Santo de Deus. E nós te agradecemos por isso, Pai. Eu te peço que nessa noite o Senhor nos dê o entendimento do que é, ó Deus, essa unidade tratada no Salmo 133, na qual o rei Davi faz a analogia com o óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba de Arão,
o orvalho do Monte Hermon, até mesmo Sião, Pai. Pai, nos ajude a compreender isso, o quão precioso é, mas nos ajude também, ó Pai, a colocar em prática a todo momento tudo que nós aprendemos aqui. E aquilo que eu disser chegue até os ouvidos de quem pode me ouvir, mas que o Espírito Santo do Senhor leve até o coração, para que haja transformação de vida. Eu te oro agradecido por tudo, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, o interessante de um culto como esse de hoje é porque muitas das vezes um culto parece uma palestra, na qual o preletor vem aqui dar uma palestra acerca de instruir e dar algumas informações para vocês. Mas não, o culto não é uma palestra. O culto é um momento onde nós glorificamos a Deus, mas também é um momento de ensino. Porque quando nós estamos ensinando ou aprendendo, assim também glorificamos a Deus. Então, uma maneira de glorificar a Deus, cultuando a Ele, é aprendendo e ensinando. Nos reunimos, como estamos fazendo aqui nessa assembleia, nesse culto público, nesse momento de celebração. Assim como nós acabamos de louvar, um período de adoração ao Senhor, continuaremos adorando com o nosso clamor, através da meditação da palavra e abrindo o nosso coração para receber aquilo que Deus tem falado. E o salmista, no Salmo 133, ele escreve um salmo que é chamado de Cântico de Romagem. Foi escrito por Davi. Foi escrito pelo rei Davi, muito provavelmente, depois que ele assumiu o reinado, depois que veio a queda de Saul. E aí Davi, então, é instituído como rei. Deixa eu trazer um breve entendimento para que a gente possa se situar o momento que o rei Davi escreve o Salmo 133. É um momento onde o povo precisava de um rei, começa a pedir por um rei, e aí então eles escolhem Saul como rei. Só que Saul foi um rei ímpio. Nós lemos as Escrituras, 1ª e 2ª Samuel narra que ele não foi um rei segundo o coração de Deus. E aí Deus então pede o sacerdote Samuel para interceder e também consagrar a vida de Davi. E assim Samuel faz, unge a vida de Davi, Davi se torna rei. Porém, entretanto, todavia, quando Davi se assume como rei, o reino se divide. Somente a tribo do sul, somente Judá fica aceitando Davi como rei. Davi começa a guerrear e todas as outras tribos passam a ser então submissos a Davi. Quando acontece isso, nós precisamos trazer para a nossa realidade uma coisa muito interessante. As 12 tribos são dos 12 filhos. Cada uma tribo tem uma personalidade, cada uma tribo fala uma linguagem, não um idioma diferente, mas as gírias, a maneira de se falar. Cada tribo tem as suas particularidades. E aí então Davi institui em Jerusalém um local específico para adorar. Ou seja, então, antes de Davi, cada um adorava na sua tribo, cada um adorava do seu jeito, cada um adorava na sua cultura, cada um adorava conforme Deus ministrava no seu coração. A partir de Davi, então, o tabernáculo é feito em Jerusalém, a Arca da Aliança é colocada em Jerusalém, então todo ano, 3 vezes ao ano, eles iam ao templo em Jerusalém, que ainda não tinha o templo, mas ao tabernáculo em Jerusalém, para cultuar ao Senhor. Para fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse domingo. Glorificar o nome de Deus. Então, enquanto eles caminhavam, esse é um cântico de romagem. Então, eles iam caminhando juntos e dizendo: ó, quão bom e quão suave viver em comunhão com os meus irmãos. Com os meus irmãos. Então, enquanto eles caminhavam, eles aprendiam o quão bom e agradável é. A primeira caminhada é a caminhada da Páscoa. Eles iam uma vez por ano para celebrar a Páscoa. A Páscoa, como todos sabem, é a última praga do Egito, onde o primogênito morre, e é instituída então, e já apontando para a morte de Cristo, para que nós pudéssemos ter vida. E Cristo ressuscitou. É a principal festa que nós cristãos celebramos, é a Páscoa. Porque a Páscoa é o que confirma que Cristo, Ele é Senhor sobre a vida, sobre a morte, sobre todas as coisas. Esse é o Deus na qual nós servimos. Em seguida, a festa do tabernáculo. Eles tinham um momento ali de celebrar a festa do tabernáculo, lembrando da proteção que Deus havia feito pelo povo durante 40 anos no deserto. E também havia a festa do Pentecostes, que é a terceira festa celebrada por aquele povo. A festa do Pentecostes é uma festa conhecida como a festa da colheita. E eles iam cantando esse salmo, Salmo 133, celebrando a festa da colheita.
Após fazer essa introdução, explicando para vocês qual o momento que Davi escreve esse salmo, porque é muito importante nós conhecermos a questão cultural que estruturou um salmo como esse, para que possamos aplicar na nossa vida. Mas além de tudo isso, nós precisamos extrair o máximo possível do que a Bíblia nos diz acerca desses 3 versículos. Porque nós não viemos aqui simplesmente para conhecer culturalmente o que esse salmo tem para dizer. Mas nós viemos aprender o que de fato transforma a nossa vida e o que de fato transformou a vida daquele povo. E o primeiro ponto que se destaca para mim, que eu gostaria que você anotasse, para aqueles que anotam, é que a unidade dita nesse salmo, ela é boa, agradável e ela é necessário ser vivida. A unidade, ela é boa, ela é agradável e é necessário que seja vivida essa unidade. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, há uma exclamação: ó, como é bom e quão suave. Há uma exclamação. No inglês, se você ler o texto na Bíblia que está aí na frente do seu banco, vai estar assim: behold. Behold, é uma exclamação muito grande para dizer que quão precioso é aquilo. Está chamando a atenção, está gritando: uau, glória a Deus, como é bom e como é suave. Caminhar 3 vezes ao ano, quilômetros e quilômetros e quilômetros, para chegar até Jerusalém e louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus em comunhão com os irmãos, em união, em unidade. Isso que nós temos hoje, com fácil acesso, podemos vir na igreja. Tem igreja de manhã cedo, tem igreja de tarde, nosso culto 6 horas, todo domingo estamos aqui. Terça-feira estamos aqui para um culto de ensino, estudo bíblico. Sexta-feira o culto de oração. Nós temos o acesso, então nós não temos a noção do que esse povo estava celebrando. Então por isso que Davi, inspirado por Deus, ele começa exclamando, ele grita em alto e bom tom. Então quando eu fecho os meus olhos, eu consigo até mesmo olhar para Davi e imaginar ele gritando como é bom e agradável. 3 vezes por ano, está envolvido com pessoas de outras culturas, de outras comunidades, que falam gírias diferentes da minha, que comem uma comida diferente do que a minha, e 3 vezes por ano nós estarmos reunidos, cultuando ao Senhor. Uma dessas festas, umas dessas que eles celebravam, duravam 7 dias. Então eram 7 dias de celebração e de culto ao Senhor. Como é bom e quão suave viverem unidos os irmãos. E eu comecei aqui falando que, comicamente, ninguém sente saudade da comida da mãe se está morando dentro de casa com a mãe. E da mesma maneira que quando nós estamos unidos com a nossa família, morando dentro da mesma casa, há desavenças, há problemas, e às vezes a gente não quer nem mais continuar ali. Mas em outros momentos, como deixamos de desfrutar daquilo ali, é o que nós mais sonhamos. A maioria das pessoas que eu converso aqui nos Estados Unidos, que vieram como imigrantes aqui para essa terra, as casas que eu visito declaram: pastor, que saudade eu estou da minha família, que saudade eu estou de desfrutar um tempo de comunhão, que saudade eu tenho. Mas hoje Deus te trouxe aqui para lembrar que a sua família, unida pelo sangue físico, eu sei que você sente saudade, mas é por isso que Cristo institui a igreja, o corpo dele, porque nós somos a família de Cristo. Então, esse povo, quando saía peregrinando e ia para lá, era sedento para se encontrar com todas as outras pessoas que eles não tinham contato todos os dias. E nós aqui, como família de Cristo, como corpo de Cristo, temos o privilégio de nos relacionarmos sem sentir saudade, porque todas as semanas estamos aqui. Então ele começa exclamando: ó, quão bom e quão suave é viver em união. O bom e agradável é porque corresponde à vontade de Deus. É bom que estejamos em comunhão um para com o outro. É bom que estejamos unidos, em unidade, caminhando em uma só direção. Agradável é agradável porque a comunhão acontece não quando sobra tempo para nós, mas é agradável porque nos traz alegria, nos traz consolo, nos traz segurança e muito prazer por aqueles que experimentam. Eu me lembro uma vez que eu estava fazendo uma viagem junto com a minha esposa, e era 11 horas da noite, a gente ainda na estrada, e aí uma tempestade muito forte alagou uma cidade que se chama Marechal Floriano. A gente não conseguiu atravessar aquela cidade, e ali nós tínhamos um cachorro, e um cachorro muito grande. Chegamos no hotel, para ficar no hotel, o hotel falou: olha, a gente não aceita cachorro aqui. E aí a gente teve que sair então daquele estabelecimento e pensamos: e agora, o que vamos fazer?
Naquele mesmo momento, a primeira pessoa que me veio à memória foi o meu pastor. O meu pastor, que é lá do Espírito Santo, lá em Vila Velha, eu liguei para ele e falei assim: pastor Manu, você tem o contato do pastor da Igreja Batista aqui de Marechal Floriano? E ele falou: eu tenho. Por quê? Eu falei: porque nós estamos presos aqui por conta de uma enchente, não temos aonde ficar. Observe só como que é a unidade, a união, a comunhão do corpo de Cristo. Eu nunca tinha visto aquele pastor, o nome dele é pastor Anderson. Eu nunca tinha visto a família dele, eu já tinha passado daquela cidade várias vezes, mas eu nunca parei ali para tomar um café. Mas na hora que eu liguei, prontamente ele me atendeu e falou assim: eu estou aqui na igreja ainda, vem aqui e nós vamos ter um tempo de conversa. Quando eu cheguei, ele entregou a chave da casa dele para mim e falou assim: fique à vontade, desfrute do tempo que for necessário na minha casa, com a sua família, resguardado, protegido. Quando você não mais precisar, você traz a chave para mim. Só que naquela ocasião a situação estava tão terrível naquela cidade que eu virei à noite ajudando a tirar alguns irmãos que estavam com a casa sendo alagada junto com ele e outros irmãos ali da região. Minha esposa, o nosso cachorro, eu tinha um sobrinho que estava junto no dia, ficaram dentro do carro, mas a essência dessa história que eu quero trazer para vocês é a unidade do corpo de Cristo. A unidade da igreja, aonde quer que nós estejamos, nós representamos a Cristo. Essa unidade ela é boa e agradável porque nós exalamos a glória de Deus, por onde quer que estejamos. Aonde quer que estejamos, nós somos um representante da igreja universal, da igreja que não tem nome, a igreja que pertence a Jesus Cristo, na qual Ele é o cabeça. E a bênção é sobre Cristo e desce sobre o corpo. Isso me faz, então, transicionar para o segundo ponto. O segundo ponto, você que está anotando, você que está acompanhando comigo, nos diz assim: a unidade é como o óleo precioso que desce sobre todo o corpo, iniciando pela cabeça. Quem é o cabeça da igreja? Irmãos, quem é o cabeça da igreja? Cristo é o cabeça da igreja. A unidade, a comunhão, o relacionamento começa em Cristo. Quando nós vemos a relação, a criação, o desenvolvimento do Deus na qual nós servimos, a maneira que Ele se revela, o pastor Fernando sempre diz aqui que é de uma maneira muito bem organizada. O Pai Criador de todas as coisas, que envia o Filho para nos salvar, salvação só por meio de Jesus Cristo. O Espírito Santo, que é o Consolador, que mora dentro de nós, que nos convence do pecado. Há uma organização e uma unidade muito grande. E o corpo dele, que é a igreja, também trabalha nessa unidade. Não tem como estarmos envolvidos na igreja e não caminharmos nessa unidade. Porque nós somos corpos, assim bem ajustados, totalmente ligados em Cristo, em amor, uma família, vivendo um compromisso, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. É isso que nós somos, a igreja de Cristo, a igreja triunfante, o corpo que não se rompe, um corpo que anda em unidade, em amor, em misericórdia. Mas enquanto eu digo isso, Deus me traz à memória mais uma vez a nossa família de carne, a nossa família de sangue carnal. Que quando nós estamos morando na mesma casa, nós brigamos, nós discutimos, às vezes não queremos nem conversar mais, mas não aceitamos que ninguém fale mal da nossa família. Eu até posso falar, mas o outro de maneira nenhuma. E na primeira oportunidade que nós temos, nós estamos juntos de novo, desfrutando, ceando, comendo, e deixando com que as coisas... Por quê? Porque há perdão, porque há misericórdia, porque há amor, porque há reconciliação, porque há compaixão, porque há ali um discernimento de que o melhor a se fazer é caminhar unido, é caminhar juntos. E esse reflexo também é para a nossa igreja. A nossa igreja precisa caminhar como um corpo unido de Cristo. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz de maneira clara que nós somos membros de um único corpo, na qual Cristo é o cabeça e cada um tem a sua função. Então, eu te pergunto nessa noite, qual é a sua função no corpo de Cristo? Qual é a função na qual Cristo te convidou para fazer parte aqui no corpo dele? Mas pastor, eu ainda nem faço parte do corpo. Dá tempo, dia 2 de agosto nós vamos receber novos membros na nossa igreja.
Se você deseja fazer oficialmente parte do corpo de Cristo, essa é a oportunidade de se tornar membro aqui na nossa igreja. E o salmista continua dizendo no verso 2, dizendo que é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce pela gola das suas vestes. Bom, óleo precioso. É uma preciosidade muito grande. Eu quero trazer a sua atenção para Êxodo no capítulo 30. Se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, eu te encorajo a fazer isso nesse momento. Êxodo no capítulo 30. Do verso 25 ao 32. Vamos ler do verso 25 ao 32. Êxodo 30. Êxodo, capítulo 30, do verso 25 ao 32. Vamos ler do verso 22. Não há problemas que a gente tenha o entendimento completo do que é a representação desse óleo sagrado citado no Salmo 133. A palavra de Deus nos diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: pegue as mais excelentes especiarias, 6 quilos de mirra líquida e metade, a saber, 3 quilos de cinamomo aromático, 3 quilos de cálamo aromático, 6 quilos de cássia, segundo o peso padrão do santuário, e 3,5 litros de azeite de oliva. Disto vocês farão o óleo sagrado para unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, você ungirá a tenda do encontro, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro com os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, com todos os utensílios e a bacia com seu suporte. Assim, você consagrará essas coisas para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdotes. Diga aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote, não façam outros óleos semelhantes da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. O óleo sagrado, o óleo que desce pela barba de Arão, a preciosidade. O salmista ele faz uma analogia. É tão precioso estar com os irmãos, é tão precioso o culto, é algo tão maravilhoso, é tão bom, que é como o óleo preparado. Para preparar isso era caríssimo, levava tempo. Poucas pessoas tinham acesso a esse óleo, a saber, o sacerdote e os seus filhos. E aí o sumo sacerdote, Cristo Jesus, ele vem, ele nasce, ele cresce, ele morre como o único sumo sacerdote em nosso favor e ressuscita, para que pudéssemos ter o livre acesso ao Pai. Então antes, 3 vezes ao ano, eles precisavam ir até o tabernáculo, para poder ter contato com Deus, para pedir perdão, para se relacionar. Depois de Davi, o filho dele, Salomão, constrói um templo gigantesco, lindo, maravilhoso, o templo de Salomão. E aí o povo 3 vezes ao ano ia lá no templo para poder adorar a Deus. E somente o sumo sacerdote da linhagem de Arão e seus filhos é que podia acessar o Santo dos Santos. Hoje, nós, por meio de Cristo Jesus, temos o livre acesso ao Santo dos Santos. Vocês têm ideia que nós estamos num culto, celebrando a vida de Cristo, mas celebrando a unidade entre irmãos, e nós temos o privilégio, a oportunidade de orarmos e pedirmos o que quisermos diretamente para Deus, o Criador de todas as coisas. Irmãos, essa é a melhor notícia que nós poderíamos ter nessa noite. Nós temos o livre acesso ao Pai. Nós temos o livre acesso ao Criador de todas as coisas. O véu foi rasgado. Essa expressão que muitas vezes é falada e pouco se tem um entendimento, é que o local onde Deus era acessado, existia um véu que não podia acessar. Mas quando Cristo ele morre e ressuscita, esse véu se parte. E Ele é o acesso. Então, por meio de Cristo Jesus, nós temos o acesso a louvar, a bendizer, a pedir o que nós quisermos,
agradecer por tudo que quisermos. Nós temos essa oportunidade. E quando nós reconhecemos, entendemos e desfrutamos desse privilégio, o que nos resta é desfrutar de um tempo de comunhão e de um tempo de união aqui na igreja. É sermos unidos em um só propósito. O povo no Antigo Testamento, cada um tinha uma cultura, um jeito de falar, um trejeito, mas eles iam caminhando na mesma direção, com um único propósito: glorificar o nome de Deus acima de todas as coisas. O óleo precioso, essa mirra que foi derramada através da cabeça de Cristo para a igreja dele, que somos nós, o corpo, faz com que a nossa união reflita lá fora e eles vejam como o povo de Deus é unido e anda em comunhão, como o povo de Deus anda em conformidade com a palavra dele. Êxodo nos explica a importância do óleo, a expressão que ele tem. Observe que o óleo não ficou somente na cabeça, alcançou as vestes. Da mesma forma, a unidade não pode ficar somente no que o pastor está pregando aqui hoje no culto. Quando eu trato de unidade, nós precisamos ser intencionais. E agora eu quero trazer para mais perto ainda do que nós estamos vivendo aqui. Somos imigrantes, estamos longe dos nossos pais, que fomos criados há muitos anos, estamos aqui, precisamos andar unidos. Eu me lembro que assim que tinha chegado aqui nos Estados Unidos, estava conversando com uma pessoa, e ela falou assim: vou te dar um conselho, não se envolve com brasileiro. Alguém já ouviu isso aqui alguma vez? E aí naquele momento eu parei por um instante, e eu ia concordar com ele. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe ao coração a seguinte questão: será que o brasileiro que essa pessoa conheceu realmente é servo de Deus? E eu não estou falando de pessoas que vão na igreja, porque acontece que muitas vezes as pessoas até vão na igreja, mas não servem a Deus. Porque o servir a Deus, o reflexo é a unidade, a união, o amor, a misericórdia, a compaixão com os irmãos e com todos os outros. Então Cristo trouxe à minha memória a seguinte questão para responder para ele. Eu falei: olha, pode ser que você tenha se frustrado com brasileiros, e você ainda vai se frustrar, mas se dê um voto de confiança para se relacionar com brasileiros que, acima de tudo, fazem parte do reino celestial e que servem a Cristo genuinamente. Esses remanescentes ainda existem, e eu estou falando com eles aqui nessa noite. Nós somos responsáveis por mudar isso. Para quando as pessoas encontrarem ou receberem outros imigrantes que chegarem, falar assim: se envolva com um brasileiro. Eu me envolvi com um brasileiro, um homem de Deus, me ajudou muito, me abençoou, me recebeu bem na casa dele, me recebeu bem na igreja, me indicou uma igreja, a Igreja Batista Connection. Lá tem comunhão, relacionamento, partir do pão. No final do culto nós vamos ter um negócio gostoso para comer ali. A Bia fez um caldo, minha esposa fez um bolinho, e os outros irmãos também trouxeram algumas coisas. É isso! Isso é precioso! Isso nós não temos, mas isso nós temos deixado de valorizar. A vida tem andado corrido e nós não temos nos atentado quão bom e agradável é isso. Um irmão ontem conversando comigo falou assim: pastor, eu vou ir fazer uma visita na casa de um irmão aqui da igreja. Chegou lá, era 8h30, quase 9 da noite. E aí hoje eu falei: pastor, eu saí de lá, era 1h30 da manhã. Glória a Deus por isso, irmãos. Quem aqui quer receber uma visita até 1h30 da manhã? Eu quero. Pode me convidar, eu vou lá na sua casa, ou você vai lá em casa. Sabe por que foi até 1h30 da manhã? Porque há relacionamento sincero. Quando você recebe alguém de maneira prazerosa e é comunhão, você nem vê o tempo passar. Você se sente incomodado depois, por ter ficado tanto tempo na casa da pessoa. Mas o período que vocês desfrutaram junto foi tão prazeroso, que todas as outras coisas deixam de te incomodar. E quando eu olho para o culto, que é o que nós estamos fazendo aqui, é a mesma coisa. Se vocês já pararem para poder pensar, já tem 1h10 que vocês chegaram aqui na igreja. E isso quem chegou no horário. Agora tem gente que chegou antes, tem gente que chegou aqui 3h40 da tarde. Eu cheguei 3h40, a Jéssica já estava aqui. Cheguei com a minha esposa, ela estava aqui já esperando para preparar tudo. A mídia, essa arte, junto com os meninos que têm ajudado, o Theo e o Raul. É porque é prazeroso fazer isso.
É prazeroso servir, estar em comunhão. O interessante é que enquanto eu preparava essa mensagem, Deus me trouxe uma analogia muito extraordinária ao meu coração. Que todos nós aqui trabalhamos. Quem aqui trabalha? Todos nós trabalhamos. E quem aqui trabalha com aquilo que ama? Que todos os dias acorda e fala assim, hoje eu vou fazer o que eu amo. Por exemplo, seja instalar calha. Nesse sol aqui de Orlando, de Tampa, Riverview, vou levantar cedo, eu vou lá instalar todas as calhas, porque eu amo fazer isso. Quem? Por que precisa levantar com tanto amor para poder instalar a calha? Por que você vai trabalhar? Porque você vai receber um salário depois. Ou porque você vai receber do fornecedor que te contratou, ou do patrão na qual você é funcionário. E aí você tem o prazer por saber da recompensa que você vai receber. Vocês estão acompanhando o que o pastor Fernando está dizendo? Faz sentido? Mas a união, a unidade, a comunhão com os irmãos, ela existe porque nós já entendemos que há anos atrás o preço foi pago pela nossa vida e nós recebemos algo tão precioso que precisamos unir com outros irmãos e compartilhar isso para todo o povo. Amém? É isso. É isso. Nós entendemos que Cristo se entregou por nós, entregou a vida, e Ele poderia dizer assim, eu entrego minha vida, agora cada um vive na sua casa, do seu jeito, e tem os seus modos de pensar, mas não. Ele cria algo extraordinário, a igreja é a coisa mais extraordinária de tudo. Todo mundo trabalha voluntariamente, pessoas totalmente diferentes uma das outras, que vêm aqui doar do seu tempo de comunhão, para glorificar a Deus. Irmãos, a igreja é a coisa mais perfeita, é o organismo mais perfeito que existe na face da terra. Me explica o que mais que funciona com tamanha perfeição como essa. Eu já sei o que vocês pensaram. Ah, pastor, mas tem igreja aí. Ah, pastor, mas na igreja eu já fui ferido, na igreja eu já fui machucado, na igreja tem uns irmãos lá que é complicadíssimo. Então, até mesmo diante de todos esses desafios, a igreja vem rompendo há mais de 2000 anos e cada vez mais ela cresce. Ela glorifica o nome de Deus, é mais vidas sendo transformadas. A igreja é onde nós encontramos casamentos restaurados, é onde nós encontramos drogados, viciados, seja em vícios de apostas, ou vícios em drogas, ou vícios na pornografia, sendo transformados. É dentro da igreja que a gente vê reconciliação de pais e filhos. É dentro da igreja que nós vemos antes beberrões, antes afeminados, homossexuais, abandonando do pecado para servir a Deus como homens retos. É na igreja o único local possível que nós encontramos pessoas que vêm feridas, machucadas, cheias de reclamações, cheias de coisas da vida que carrega, como eu falei na semana passada, carregada de muitas coisas, e chega aqui, é limpo pela palavra, é preenchido pelo Espírito Santo de Deus e é transformado. É só na igreja. E por que isso acontece? Porque na igreja de Cristo é conduzida por Ele, o Supremo Pastor. A igreja de Cristo é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto eu falo, não são apenas palavras que saem da minha boca, mas é a unção do Espírito inundando todos que me ouvem, ao ponto de se sentirem constrangidos e transformados pelo amor de Jesus ao se entregar por nós naquela cruz. Esse é o prazer de servir a Cristo em unidade e união. Mesmo sabendo que o irmão pensa diferente, eu vou relevar, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou ser misericordioso. Não porque o irmão merece, mas porque Cristo fez isso por mim e a consequência disso é eu agir dessa maneira. Agora me diz, existe algo mais precioso do que isso? Não existe algo mais precioso do que isso, e é por isso que o salmista fala, é como óleo precioso, é como um óleo bom, no hebraico é tov, a palavra, é uma palavra tão profunda que não há dinheiro que compre. O preparo do óleo de consagrar o sacerdote, o homem que tinha acesso a Deus, não tinha preço. Tanto é que o texto em Êxodo nos fala, não vão se preparar isso daí para outra maneira, para outra ocasião, para outra situação. Tudo isso tem que ser preparado para glorificar a Deus. E esse amor, e ver o amor de Cristo como sumo sacerdote, se entregando por nós,
nos faz andar unidos em comunhão para amar os outros. E essa cadeia, ela só tende a crescer, não porque somos perfeitos, mas porque somos imperfeitos num processo de santificação ou de perfeição, sendo construída ao longo do relacionamento com os irmãos. Isso é a igreja de Cristo, isso é precioso, isso é extraordinário. Porque todos nós estamos aqui com um único propósito. Eu só estou pregando aqui hoje porque um dia alguém se prontificou em pregar aquela palavra pregada em fevereiro de 2013. Entrou como uma espada no meu coração e eu falei, eu não posso mais ficar calado. Abandono então engenharia de produção. Vou fazer o seminário com o propósito, a intenção de falar genuinamente desse amor capaz de transformar a sua vida, a sua família, o seu ego, o seu orgulho, as suas mentiras, os seus pecados. E isso eu estou dizendo não com o objetivo de te acusar, mas para te aliviar. Porque todos aqui nessa igreja, inclusive eu, somos carregados de pecado, mas Cristo não está olhando para o seu pecado ao ponto de te acusar. Ele quer receber você como você está, sujo, sobrecarregado com a lã de uma ovelha perdida, e Ele quer limpar todos esses pecados de você. Primeiro Ele te tira do lamaçal do pecado, e depois ao longo da vida Ele vai tirando o lamaçal de pecado de dentro de você. E isso é um processo contínuo até a volta de Cristo. Só vai finalizar quando Cristo voltar. Enquanto estivermos aqui, constantemente estaremos lutando e vivendo contra o pecado. É isso que o salmista está dizendo que é precioso. É esse relacionamento que o salmista está dizendo que é precioso. É essa comunhão. Pessoas que nunca se encontraram, abre a porta da casa e fala, venha tomar um café comigo, eu posso orar por você. Pessoas que nunca nem viram um com o outro, falam assim, meu irmão, você está com dificuldade? Eu vou levar uma cesta básica na sua casa. Meu irmão, você está passando por um desafio? Eu posso orar por você. Não tem como explicar isso, se não é a multiforme graça de Deus, como o apóstolo Paulo fala aos Efésios. Deus se revela com a sua multiforme graça em nós e através de nós. A transição que o texto nos mostra é apontando aonde o Senhor habita. Então, o terceiro ponto, eu quero que você anote e continue acompanhando comigo, que diz assim, a unidade é como o orvalho que refresca e produz vida. Olha o que o verso 3 nos diz. É como o orvalho de Hermon que desce sobre o monte Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Eu nunca estive lá em Israel, pessoalmente, mas eu já estudei com ótimos professores que me explicaram acerca da geografia bíblica. E eu sei que o Monte Hermon e o Monte Sião é uma diferença de aproximadamente 300 quilômetros de distância. Um fica no norte e o outro fica no sul. Como pode então o orvalho de um monte alcançar o outro? Nós vemos que a glória do Senhor, quando se manifesta, ela é tão grande que ela é capaz de ampliar e alcançar todas as tribos, todas as 12 tribos. Qual tribo você é? Você é da tribo de Goiás, você é da tribo do Paraná, você é da tribo do Espírito Santo, do Rio de Janeiro? Eu não sei, mas Deus nos uniu aqui nesse tabernáculo para dizer que a sua glória, o seu frescor está alcançando todos nós, com um objetivo, com um fim, para que nós possamos alcançar e refrescar também outras vidas. Então, nós vemos que o orvalho de Hermon desce sobre o monte Sião. 300 quilômetros de distância. Orvalho, quem sabe o que é orvalho? Às vezes o pastor fala algumas palavras e fica difícil da gente... Existem palavras que eu não sei também. É tipo uma neblina, mas orvalho é tudo aquilo que você acorda de manhã cedo, você vê aquelas gotículas de carro em cima do carro, às vezes na grama. Nós aqui nos Estados Unidos temos muito isso, porque não é uma região tão seca, que é mais úmida onde nós estamos morando. Então aquilo ali é um orvalho. O orvalho que vem do Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte alto, quase 3.000 metros de altura, é com neve. Então aquela neve derrete, aquele frescor sai, viaja por mais de 300 quilômetros e chega ali na região de Sião para trazer a eles um refrigério. Ó, quão bom e quão suave é os irmãos viverem em união. É como o óleo precioso, mas como também o orvalho que desce lá de Hermon e vem para Sião. Sião é uma região seca, árida, venta pouco. E esse orvalho chega. Pode ser que você tenha chegado aqui assim, seco,
Pode ser que você tenha chegado aqui sem nenhum frescor, totalmente abafado, afobado, e o Espírito Santo de Deus está te dizendo que o frescor dele está chegando na sua vida. Ele te trouxe aqui para que o frescor dele, e como Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4, no verso 6, a paz que excede todo entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai ao Senhor em súplicas e orações, e Ele é um socorro presente. Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Essa é a união, essa é a unidade. É precioso como o frescor que vem do Monte Hermon até Sião. Eu tenho a plena convicção de que, independente da maneira que você tenha chegado aqui nessa noite, Cristo é capaz de permitir que você saia daqui com extremo frescor. Você ia ali do lado de fora, depois de ter um tempo de comunhão ali no nosso café, você sentia a brisa dele e falar: Deus, obrigado porque o Senhor falou ao meu coração. Obrigado, Jesus, porque como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o meu bom pastor. E isso é o suficiente para mim. E ele conclui esse verso 3 dizendo: ali o Senhor ordena a sua bênção. Aqueles que ainda estão com a Bíblia aberta, acompanha comigo se o texto de fato diz isso. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para todo o sempre. Ali onde, pastor? Ali onde estão os irmãos, vivendo em unidade, ali onde a graça do Senhor tem sido manifesta, ali aonde vidas têm sido transformadas pela comunhão, pelo partir do pão, pelo relacionamento, pela misericórdia, pelo perdão. É aqui que o Senhor se manifesta com a sua glória. Mas pastor, Deus pode se revelar lá no meu quarto? Pode, meu irmão, mas existem dificuldades tão grandes que você passa na vida, que nós passamos, que não temos força para orar, mas quando chegamos nesse ambiente de união e de comunhão, o sobrenatural do Senhor acontece. Vários testemunhos nós temos vivenciados aqui na nossa igreja, através da unidade, da união, da comunhão. Cristo nos quer unidos, vivendo em comunhão, em amor, para glorificar o nome dEle. É assim que o mundo precisa enxergar a igreja, como um local de refúgio, um local de transformação e um local de amor. Por mais que algumas coisas aconteceram que vieram contaminando o nome da igreja, nós precisamos lutar incansavelmente para fazer que essa verdade chegue ao coração de cada uma dessas pessoas. Ali, onde? Aonde os irmãos estão em união e em comunhão. Ali Deus ordena a sua bênção. Uma igreja, isso aqui é muito profundo, irmãos, e eu preciso que vocês prestem muita atenção. Uma igreja dividida pode até estar cheia, viver cheia e permanecer com muitas pessoas espiritualmente secas dentro dela, carregando pesos, carregando fardos. Mas uma igreja unida, em comunhão, em união, vivendo em amor, é capaz de atravessar lutas e continuar carregando o doce orvalho de Cristo. Uau! Cristo nos trouxe aqui nessa noite para dizer que é bom e agradável estarmos em união e em comunhão. Mas para estarmos unidos em Cristo, precisamos ser intencionais, porque a união não é um acidente. Não acontece de maneira ocasional. Não. Nós precisamos ser intencionais de termos relacionamento. Por que muitas pessoas de fato saem da igreja? Às vezes chega na igreja, até vê que é uma boa palavra, tem um louvor, mas não encontra relacionamento com outras pessoas. Isso é um desafio. E nós que estamos aqui na igreja, precisamos ser intencionais em receber bem as pessoas, em perguntar se está tudo bem, em perguntar se pode fazer uma oração, se pode tomar um café. Me convida, que eu gosto. Ser intencional, olhar no olho da pessoa e sentir de fato como você pode refletir a glória de Deus na vida dessa pessoa. Esse é o convite primário de Cristo para nós. Por que nós fazemos isso? Porque um dia alguém parou e olhou firmemente dentro dos nossos olhos e falou assim: você pode tomar um café na minha casa? Ou eu posso ir até na sua casa tomar um café? Eu posso orar por você? Que nós possamos multiplicar esse amor. Eu já estou chegando na fase final do nosso sermão de hoje, do nosso culto, agradecido a Deus pelo privilégio de estarmos aqui. E rapidamente eu quero compartilhar 4 lições que esse texto nos dá
O primeiro deles é que valorize a comunhão antes que a distância lhe ensine o seu valor. Existe uma pessoa que acompanha o nosso culto online, lá na Suíça, e já falou que não tem igreja para poder cultuar lá, em português. Existem pessoas que moram aqui na nossa região e não conhecem uma igreja que fala português. E nós precisamos ser intencionais em multiplicar isso. E nós que estamos aqui precisamos fazer como esse primeiro ponto, valorizar aquilo que nós temos. A nossa igreja é uma igreja séria, que tem buscado de fato a presença de Cristo, pregado o amor de Jesus. É uma igreja que vive em oração, uma igreja organizada, tudo correto. Vamos valorizar e propagar isso. A gente precisa fazer com que as pessoas conheçam esse ambiente saudável, onde o Espírito Santo de Deus habita e transiciona através das nossas vidas. Vamos valorizar. Não deixa para depois que não tiver, falar, ai, que saudade da comida da minha mãe. Não. Se tem o privilégio de desfrutar da comida da sua mãe hoje, saboreie até o último gostinho possível, para que quando vier a saudade você falar, eu aproveitei o máximo que eu pude daqueles momentos. O segundo ponto é que pratique a comunhão de maneira intencional. Não espere sempre ser procurado ou convidado por alguém. Dê o primeiro passo, ore com alguém, marque um café, e seja intencional. Sabe esse irmão de ontem? Eu não sei se ele foi convidado, mas eu não sei se ele se convidou. Qualquer uma das duas coisas que tenha acontecido, no meu ponto de vista, é ótimo. Tem pessoas que já chegou lá na minha casa e só bateu na porta. Falei, pastor, tudo bom? Falei, meu irmão, entra para cá, vamos tomar um café. Porque tem intimidade, relacionamento. E tem casa aqui também que eu já cheguei assim. Então, espera, daqui a pouco eu bato na porta da sua casa lá, eu vou tomar um café. Eu sei, irmãos, que isso não vai ferir a ética que nós vivenciamos, mas é quebrar essa barreira de achar que a comunhão, ela é cada um no seu canto, cada um no seu espaço, cada um na sua casa. Não, nós precisamos ser intencionais. 3, proteja a unidade com humildade, verdade e perdão. Não é fácil manter isso. Porque na igreja também somos feridos, na igreja acontecem problemas, porque a igreja é feita de homens pecadores que refletem a glória de um Deus santo. Então isso vai acontecer. Se você ainda não foi ferido por alguém na igreja, eventualmente isso vai acontecer. Ou pode ser que se você nunca feriu alguém, pode ser também que você vá ferir, ou vice-versa. Porque essa é a lógica da vida, não somos perfeitos ainda. Mas precisamos andar com o quê? Com a verdade, com o perdão, com a misericórdia. Lembra que nós, na semana passada, bondade e misericórdia nos perseguirão. Que nós possamos ser misericordiosos e perdoadores também. A unidade não é fingir que nada aconteceu. Se houver uma ferida, converse diretamente com a pessoa. Se você pecou, peça perdão sem se justificar. Se foi ofendido, perdoe como Cristo te perdoou. E por fim, seja a família unida de Cristo para quem não tem uma família aqui. Essa é uma das finalidades na qual a igreja de imigrantes existe. Todos vocês aqui poderiam estar em qualquer outra igreja, mas nós estamos aqui porque queremos criar laços, relacionamentos profundos. Nós queremos ser uma família, a família de Cristo, o corpo de Cristo, que reflete a glória dele em todos os aspectos. E eu espero que profundamente, ao olhar para o Salmo 133, nós possamos ver que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque agora nós entendemos que essa união é preciosa, como óleo precioso que desce da cabeça para a barba até a gola de Arão. A glória é a gola clerical, não a gola de camisa que estamos acostumados, mas é da roupa que ele usava que vinha até embaixo. Então o óleo cobria todo o corpo do sacerdote, que desce pela barba até a gola de Arão. É precioso. É precioso como o orvalho do Monte Hermon, que leva frescor, que leva paz, que leva vida, porque aonde aquele orvalho cai, floresce em Sião. Que o Salmo 133 possa ser um salmo vivido todos os dias por nós como igreja. Feche seus olhos nesse momento e vamos orar ao Senhor.
Peça que o Espírito Santo de Deus continue falando ao seu coração através desse texto. Seja sincero, abra seu coração para o Senhor e fala: Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque mesmo não estando no meu país, ou estando no meu país, mas em um outro contexto, eu tenho o privilégio de viver em comunhão com o corpo do Senhor Jesus. E Deus, eu tenho a plena convicção de que o Senhor se faz presente aqui nessa noite. Eu creio, Jesus, que o Senhor tem tido o controle da nossa vida, da nossa igreja, para andar em união, em unidade e em comunhão. E eu quero, Deus, te pedir que o Senhor estimule isso cada vez mais em nós, para que como corpo possamos estar unidos, tendo o Senhor como cabeça, aquele que liberou sobre nós o óleo precioso, o óleo, Senhor Jesus, capaz de ungir o nosso corpo, ungir a nossa alma e transformar o nosso ser. Eu te agradeço, Deus, por essa noite, eu te agradeço por essa palavra, eu te agradeço por Davi, eu te agradeço pelo Salmo 133, mas eu te agradeço também, Jesus, por cada irmão dessa igreja, que torna essa igreja única, que torna essa igreja unida, que torna essa igreja uma igreja de comunhão, uma igreja, Senhor Jesus, do partir do pão, uma igreja que se ajuda, que se relaciona, uma igreja que prega e vive a tua verdade. Oh Deus, eu seria injusto se eu citasse o nome de todos os irmãos e me esquecesse de algum, mas que privilégio eu tenho de pastorear essa igreja tão unida, que vive em amor como uma família, que exala o amor de Cristo. Eu te oro agradecido, Deus, por esse tempo de comunhão. Consagra o alimento que nós iremos comer agora ali no final. Te peço, Pai, que por favor nunca deixe faltar o alimento em cada lar aqui representado, Deus. No nome santo de Jesus, eu oro abençoando a semana desses irmãos, aqueles que precisam ser acolhidos, aqueles que precisam de um abraço, possam sentir, ó Pai, o calor da Tua presença através de nós, como Igreja Batista Connection. Eu consagro esse tempo de oração no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia.